Vem fazer um 6 em 7 comigo? Mentira. Tô brincando, você me conhece, sabe que isso é mentira. Mas eu vim aqui falar um pouquinho da minha trajetória como professora autônoma do digital e como eu consegui me manter sã, crescendo e aumentando meu faturamento ou mantendo meu faturamento e proporcionalmente reduzindo minha quantidade de carga de trabalho no digital. Muitas vezes a gente, quando pensa em escalar o nosso negócio, e quando a gente vê essas informações, né, sobre escalar, a gente vê muita informação sobre você fazer muito dinheiro a todo custo. Se você está fazendo 10, tem que fazer 30. Se está fazendo 30, tem que fazer 50. Aí você ajusta um funil e você faz 100. E às vezes isso é insustentável, principalmente na nossa rotina, de autônomos. Quando a gente está aprendendo tudo ao mesmo tempo, escalar não é tão simples, porque você não tem tudo pronto. Então, como você não tem tudo pronto, você conseguir dar conta de aprender tudo que o seu negócio precisa e ainda conseguir aumentar seu faturamento, é assim uma grande vitória, é uma grande conquista. E eu vim trazer um pouquinho sobre como que eu escalei o meu negócio, quais foram os passos que eu dei. E como que hoje eu consigo dar entre 2 e 4 horas de aula no máximo, num dia muito cheio, e ainda assim manter o meu faturamento? Ainda tenho uma margem de faturamento bem gorda, ainda consigo crescer meu faturamento mais uns 40%, ainda dá para eu chegar ali nos 14 mil, mas eu tô me organizando, me estruturando para fazer essa movimentação, mas eu faço transições mais lentas e mais saudáveis para o meu negócio. Bem, quando eu comecei aqui no digital, eu tinha alunos particulares. E eu cobrava R$ 35. Eu vou explicar por que que eu cobrava R$ 35. Eu cobrava R$ 35 porque eu recebia R$ 11 a minha hora de aula. Então, na minha cabeça, se eu recebia 11 e eu cobrasse 35, na minha cabeça de professora, estava excelente. Mas eu não estava assumindo uma função só de professora. Eu estava assumindo uma função de levar todo um negócio para frente, porque o professor ele recebia, eu como professora, eu recebia 11 do curso, mas o aluno pagava proporcionalmente mais aquela hora referente a outras coisas, a hora, o acompanhamento, a organização, a sua gestão financeira. Então, você tem vários custos, né, agregados ao seu negócio. Então, a primeira coisa que você vai fazer, número um, é aprender a precificar corretamente a sua hora, tá? Então, a sua hora de serviço no CLT é uma. A hora que um aluno vai pagar para a escola é outra, porque envolve, primeiramente, mais custos. E envolve também, quando a gente é autônomo, envolve também muito trabalho de uma única pessoa. Então, a maioria dos anos, eu fui todas as, as frentes do negócio. Então, para eu não me desgastar, eu acabei tendo que ir aumentando essa minha hora. E, obviamente, muitas pessoas trazem assim, bota R$ 200. E é isso. Mas algumas vezes, né, a gente está precisando de dinheiro. Então a gente pode sim fazer uma movimentação onde a gente sai de 30, eu saí de 30 para 50, de 50 para 100, eu não sei se foi exatamente nisso. Aí eu passei para 120, 140, 160, e hoje, se eu for aceitar qualquer aluno individual hoje, eu não vou aceitar menos de R$ 200 a minha hora. Então, você vai criando uma autoridade, uma confiança, porque quando a gente sai do CLT, nem sempre essa confiança vem com a gente. A construção do negócio, do nosso negócio vai trazendo. Lembrar sempre, você não precisa de muita gente te pagando o seu valor. Então, você precisa encontrar os alunos que vão te pagar. Então, posicionar o seu negócio como um lugar onde é seleto, onde você quer alunos que estão dando valor, onde aquela aula importa, também é importante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a aumentar minha hora. A segunda coisa que eu fiz foi melhorar o meu posicionamento enquanto prestadora de serviço, né? Eu cheguei na internet muito, estou desesperada, preciso de dinheiro. Por favor, façam aula comigo. Não, eu estou prestando um serviço
E eu quero pessoas de qualidade que estejam dispostas a investir nesse aspecto profissional, nesse aspecto pessoal da sua vida. É um posicionamento que engaja com o tempo. Você não vai necessariamente, tem uma pessoa ou outra que vai, mas você não vai necessariamente mudar o seu posicionamento e automaticamente essas pessoas chegarem, né? Então, as pessoas vão chegando, umas que pagam mais, outras que pagam menos, e você pode ir escalando a sua hora e encontrando esse público. Então, obviamente, você vai adequar o seu posicionamento ao público que você está falando. Então, se você quer um público que pague mais, você precisa se comportar de maneira que você vai atrair esse público, né? E aí, eu comecei a escalar a minha hora. Então, gente, lembrando que eu ganhava R$ 1.300 líquido, tá? De salário. Então, assim, era muito pouquinho mesmo. Então, você vai escalando e vai encontrando esse lugar de autoridade. Agora, o que me fez mesmo reduzir drasticamente a minha quantidade de horas foi criar as minhas turmas. E como é que eu escalei as minhas turmas? Porque eu não tinha muita confiança. E aí você não precisa seguir os mesmos passos que eu, tá? Eu segui esses passos mais lentos porque eu não confiava muito em mim. Essa é a verdade. Porque se eu confiasse em mim, eu não tinha feito da forma que eu fiz, tá? Então, eu comecei dando aulas em grupo, e as aulas, só de sair do individual para o grupo, já me reduziu bastante a minha carga de horas. As minhas aulas eram 2 horas na semana, então eu só tinha possibilidade de fazer uma quantidade mais limitada de turmas. Escalei novamente. Eu escalei no meu tempo, né? Eu escalei novamente e transformei as aulas de 2 encontros de 1 hora por semana em um encontro de 1 hora e meia por semana. E aí, quando você faz isso, você precisa, primeiramente, né, reforçar o seu posicionamento e entregar uma estrutura que garanta que os seus alunos vão conseguir ter uma consistência de estudos e evoluir, porque você está reduzindo ali meia hora do tempo de aula, né? Então. Eu mantive a quantidade de alunos, hoje que eu tenho 5 alunos por turma, e eu reduzi as aulas para 1 hora e meia. Escalei de novo recentemente. Eu tô nesse processo de escala das minhas turmas, de saírem de 1 hora e meia para 1 hora. Por quê? Quando eu faço isso, obviamente tem toda uma estrutura o meu negócio. Inclusive, se você quer fazer essa estruturação no seu negócio, o Vértice tá aí para você ter essa confiança e ter a base no digital mesmo, tá? Quando eu digo base, é base no digital, onde você vai colocar esses alunos, o que você vai fazer, como você vai organizar as estratégias. O Vértice é um programa de profissionalização e com uma implementação toda estruturada dentro do Notion. Fica assim, ó, chuchuzinho, tá? Então, obviamente, enquanto eu fui escalando, eu tive que ir trazendo essa estruturação para dar base para os meus alunos. Então, como é que foi a minha escala? Enquanto eu tinha aquele valor de hora das turmas, né? Então, antes eu recebia 120 por aluno, e agora eu estava recebendo, eu comecei cobrando R$ 290. 290 para 5 alunos, vou arredondar para 300, tá? 300 para 5, eu já estava ganhando ali 1.500. Então, para eu conseguir ganhar 1.500 numa hora por semana, né, em 4 horas por mês, para eu conseguir cobrar 1.500 para um aluno individual, eu teria que pegar um aluno de um high ticket, muito high ticket. Então, as turmas conseguiram trazer essa escala para mim. E aí eu fui escalando no meu tempo. Então, esse aluno que ficava na turma, ele ocupava 2 horas do meu dia, da minha semana, na verdade. Depois eu escalei e cortei essas horas para 1 hora e meia. Então, isso me deu espaço para abrir mais turmas. E agora eu estou num processo de escala de tempo, onde eu estou trocando as minhas turmas de 1 hora e meia por turmas de 1 hora. Eu tenho só uma última turma que iniciou o processo comigo de 1 hora e meia, e a gente está terminando esse ano. E quando a gente concluir, a próxima turma que eu for abrir para colocar no lugar dessa já não vai ser mais de 1 hora e meia, vai ser de 1 hora, cobrando o mesmo valor. Então, a escala que eu fui criando foi uma escala onde eu recebesse a mesma quantidade de dinheiro, trabalhando menos quantidade de tempo. Foi um processo, está sendo um processo. Eu comecei em 2022, agora a gente está em 2026. Um processo que eu fiz com muita tranquilidade, com muita sobriedade, sem muito desespero. Então, eu tenho colhido bons frutos. Eu acredito que se eu tivesse um pouco mais acelerada, eu teria tido, já estaria com resultados melhores, mas eu sou um pouco mais segura naquilo que eu vou fazendo.
Mas eu quis trazer essa ótica para você entender que você consegue escalar o seu negócio sem necessariamente ter que criar nada novo, porque às vezes quando a gente pensa em escala, a gente já pensa logo em criar um produto. E produto, gente, é difícil. Nós, professores, mentores e da educação, a gente está em sala de aula, a gente sabe dar aula, a gente sabe comunicar, a gente sabe direcionar o nosso público ali no ao vivo. É aquilo que a gente, pô, fez a nossa graduação, foi para isso. Tá vários anos ali, né, no um a um com aquelas pessoas por isso. Então, essa é uma escala muito possível, que obviamente tem suas limitações de tempo. Mas, por exemplo, hoje eu tenho 2 horas de aula ali, de 7 às 8, na minha grade bonitinha. Então, eu tô abrindo uma última de 8 horas, que é meu último horário de 8, e depois eu vou começar a abrir às 6. Então, olha só, antes eu tinha 1 hora, 3 horas de aula por dia, só que eu só tinha 2 turmas, então eu só tinha 10 alunos. Então, eu posso escalar para ter 3 horas de aula com 3 turmas e 15 alunos. Então, eu consigo ter uma margem muito grande, muito maior. Então, antes eu conseguia. Se eu tinha. Eu não fiz conta nenhuma, eu tô fazendo isso aqui de cabeça. Se eu tinha 2 turmas. 2 turmas. Eu tinha 10 alunos, 2 turmas de segunda a quinta. 10 era o máximo que eu conseguia de botar alunos, eram 10. Então, eu conseguia, no máximo, 40 alunos, com 2 turmas por dia, trabalhando 3 horas. Com essas mesmas 3 horas, eu conseguindo chegar a 15, que essa é a margem que eu tenho, em 4 dias, eu tenho 60 alunos. Então, eu tenho aí 20 alunos a mais em potencial que eu posso trazer para minha escola, trabalhando a mesma quantidade de horas. E isso me dá, hoje a minha mensalidade aumentou para R$ 350. Então, isso me dá 20 alunos, isso me dá uma margem de ampliar o meu faturamento em R$ 7.000. Então, eu escalo aí meu negócio em R$ 7.000. R$ 7.000 que vão ser basicamente lucro. Porque você não vai ter um custo maior para abrir essas turmas. Obviamente, você pode ir abrindo aos poucos e você vai ampliando esse faturamento. Você não vai ter um custo maior para abrir essas turmas. Você não vai precisar pagar uma ferramenta a mais. Você não vai precisar pagar uma assinatura a mais. Você não vai precisar pagar um Notion a mais. Você não vai precisar fazer nada mais além de divulgar o seu trabalho, abrir essas turmas e perseverar em construir esses grupos. Então, é uma forma que você tem para trazer escala para o seu negócio. E, obviamente, é muito importante que você tenha uma estrutura. Porque para você lidar sozinho ali, e aí você pode também delegar, né, para outros professores, por que não? Mas para você lidar ali sozinha com 60 alunos, então você está dando aula para 60 alunos por semana, você precisa ter uma organização. Porque, obviamente, que junto disso vem um trabalho de casa que você tem que corrigir, vem umas horas extras que você tem por conta dessa quantidade de alunos, que tem trabalho, tem projeto, tem atividade, tem feedback. Mas hoje tudo isso eu faço de maneira muito rápida, porque eu já tenho as estruturas pedagógicas todas prontas. Inclusive, a gente trabalha muito isso lá no Vértice. Então, é muito rápido, eu já tenho os meus ciclos prontos para encaixar os alunos, as atividades referentes às aulas. Se elas não estão prontas, eu faço com a IA. Os feedbacks também, a gente utiliza a IA de maneira inteligente e estratégica com os recursos que a gente tem. Então, basicamente, você vai ter uma margem escalada aí de 7.000, eu tenho, né, essa possibilidade ainda de ampliar o meu negócio em R$ 7.000 de lucro, praticamente. Não vou ter quase nada de custo para ter esse retorno, somente ali fazendo as minhas movimentações de divulgação nas redes. Então, quis trazer para você essa possibilidade de escala. Você pode sair do individual para ir para os grupos, você pode reduzir. Se você hoje está dando 2 horas, tenta reduzir meia hora dessa aula, abrir uma turma nova com 1 hora e meia. Se você está dando 1 hora e meia, tenta fazer uma estrutura pedagógica que abarque esses alunos de complementar essa meia hora fora de sala, porque, por exemplo, né, a gente fazia muito leitura de vocabulário. Leitura e repetição de vocabulário em sala. E só isso me dava. Eu perdia por base de uns 15, 20 minutos para poder ensinar o aluno a pronunciar. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe uma estrutura de um método onde esses minutos que eu ficava em sala só pedindo para o aluno repetir de maneira muito repetitiva,
ele começou a fazer antes da aula. Então, se você tem um método que dá match com a sua entrega, você consegue tirar espaços da sua aula, que eram espaços onde o aluno poderia fazer uma prática individual em casa, e coloca ele para fazer uma prática individual em casa. Você reduz o tempo de sala com ele e entrega ali um pouco mais de te dá, né, não, você não entrega mais nada, te dá um pouco mais de margem para você expandir o seu negócio. Eu sei que não é um 6 em 7, eu sei que você não vai ficar milionária, mas a possibilidade de aumentar alguns milhares de reais no seu faturamento, fazer um caixa, aumentar seu salário, organizar a sua vida, é muito interessante, de maneira que não vai te desgastar, que você não vai precisar fazer muita coisa além do que você já sabe. Que o produto é o próximo caminho, sim, ou contratação de novos professores também é o próximo caminho, e aí você tem que fazer a gestão dessas pessoas, mas não é tão simples. Se você só tem você e se você ainda não está tão organizado enquanto autônomo. Então, fica o meu direcionamento a partir da minha história para você tirar como você preferir e pensar em formas não tão agressivas de melhorar o seu faturamento, de melhorar a entrada de dinheiro que você vai fazer no seu negócio, sem precisar fazer nada mirabolante. Aí me conta aqui nos comentários se você. Como é que foi seu processo de escala? Se você está escalando, se você está chegando agora, se você vai tentar alguma dessas coisas que eu fiz aqui no vídeo, qual que é a sua maior dificuldade? Deixa aqui e se você quiser estar com a gente no Vértice, é um programa de estruturação, de implementação, prática, a gente tem muitos encontros, muito direcionamento, um sistema no Notion, que é o sistema que eu uso hoje para gerenciar essa escola com mais de 30 alunos. Entra no Vértice, vem conversar comigo, a gente faz sempre um diagnóstico antes, para entender se é o seu momento, para te dar o direcionamento para você entrar na trilha correta do Vértice e fazer as implementações de acordo com as necessidades do seu negócio. Não deixe de dar um like, eu sempre esqueço, gente, eu sou nova aqui. Não deixe de dar um like, dá um joinha aí, para a gente poder impulsionar esse vídeo para mais professoras.